pra me julgar? Todo mundo é pecador. Pois é, ninguém é santo, né? Deus conhece meu coração. Graças e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme? Meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D e esse é o quadro Contexto, onde nós pegamos alguns versículos ou entendimento que as pessoas têm em relação à palavra de Deus e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. E como vocês viram aí, o tema de hoje é não julgueis. Talvez você tá ouvindo aí um latido de cachorro no fundo aí, é porque o cachorro do vizinho tá um pouquinho agitado hoje, mas não vai atrapalhar a gente não. Bora lá pro vídeo. Muitas pessoas têm usado, né, essa fala de Jesus, não julguem ou não julgueis, para que quando elas erram ou pecam ou falham em alguma área, elas usam isso como desculpa para que elas não sejam expostas ou muito menos sejam apontadas de alguma forma por outras pessoas, até porque, né, como eu disse nessa abertura de vídeo, eles usam, mas todo mundo peca, ninguém é santo, coisa dessa natureza, e chegam a usar até mesmo aquele texto da mulher adúltera, né, onde Jesus ele vira para aquela mulher e para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher e ele diz assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí muitas pessoas usam esse texto para de alguma forma saírem ilesas ou despercebidas de certos tipos de práticas de pecados, né? A verdade é que ninguém gosta de ser apontado, ninguém gosta de ser de alguma forma exposto ou ter ali a sua fraqueza, a sua fragilidade ou até mesmo, né, o seu pecado exposto por outras pessoas. E é por isso que o mundo vai perseguir o cristianismo, o mundo hoje, o mundo que nós vivemos, ele é contrário ao cristianismo porque a conduta cristã, a moral cristã bíblica, de alguma forma denuncia as obras pecaminosas do mundo. João capítulo 3, versículo 20 fala assim, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então quem pratica o mal vai odiar de alguma forma estar perto ou andar com a luz, já que a luz vai refletir ou expor a sua maldade. E no mundo que nós vivemos hoje, o mundo moderno, né, desse lance uma palavra que é muito forte, né, nos dias de hoje, é a tolerância. Né? Essa tentativa de viver em um mundo pacífico, então em nome da paz se tolera tudo. As pessoas hoje elas querem evitar se posicionar e isso é um perigo, elas sempre estão ali no meio termo para ter ali, fazer aquela boa vizinhança, né, como é falado aí na gíria. Porém, a palavra de Deus não nos chama a ter esse tipo de conduta, esse tipo de pacifismo nesse sentido. É lógico que o Sermão do Monte nos chama a ser pacificadores, porque tais serão chamados filhos de Deus, né? Mas não nesse sentido de não ter posição ou não ter um posicionamento. E em nome da tolerância e da paz, as pessoas elas pegam esse texto de Jesus, né, essa fala de Jesus, não julguem ou não julgueis, para vocês não serem julgados, e aplicam a todo e qualquer tipo de circunstâncias. Mas será que Jesus está querendo realmente dizer isso? Né? Não julguem em momento algum, ou não exerçam nenhum tipo de juízo crítico sobre alguma coisa? Bom, nós precisamos analisar o contexto dessa fala, contexto imediato, contexto remoto e o contexto geral em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, para a gente chegar a alguma conclusão. Em Mateus, no capítulo 7, né, nesse mesmo capítulo, no versículo 6, Jesus ele diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando contra vocês, os despedaçarão. Olha que interessante, ao mesmo tempo que Jesus ele fala, né, não julgueis, ele fala o seguinte, não joguem aquilo que é importante para quem não vai dar valor, aos cães ou aos porcos. Para a gente chegar a uma conclusão de quem são aqueles cães ou os porcos, aqueles que não valorizarão, né, essa pérola, aquilo de valor que será dado, a gente precisa exercer algum tipo de juízo, algum tipo de discriminação para chegar à conclusão de quem vai valorizar aquilo que eu tenho de valor ou não. Entende? Ou aqui mesmo no versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bom, para eu saber quem são os falsos profetas, eu vou precisar exercer algum tipo de juízo crítico para que eu consiga chegar a uma conclusão de que esse é falso e esse é verdadeiro. E isso só é possível quando eu discrimino, quando eu julgo. E Jesus continua falando, vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Olha o que Jesus está falando.
olhem os frutos. Então nós precisamos julgar, exercer algum tipo de juízo a respeito dos frutos para a gente chegar a uma conclusão de quem é o falso profeta e de quem é o verdadeiro. Então só é possível chegar a essa conclusão exercendo algum tipo de juízo crítico, exercendo algum tipo de discriminação. O próprio Jesus, ele diz em Apocalipse, no capítulo 2, ele fala para a igreja de Éfeso um elogio, ele faz um elogio para essa igreja. No versículo 2 ele diz assim, olha, conheço suas obras, o seu trabalho árduo. No capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, Jesus está parabenizando a igreja, porque ele a igreja colocou à prova aqueles que diziam ser apóstolos, e eles não são, não passaram no teste, não passaram na prova. Ou seja, foi preciso um certo tipo de julgamento para chegar a essa conclusão de que eles não eram apóstolos. Portanto, entender essa frase ou esse mandamento de Jesus, não julgueis, como não exercer nenhum tipo de juízo sobre qualquer circunstância, parece que está errado dentro de um contexto remoto, que nós lemos ali, e no contexto geral das Escrituras. Até mesmo exercer um papel que a igreja tem de disciplina eclesiástica seria impossível se não houver nenhum tipo de julgamento crítico, nenhum tipo de análise. E seria impossível chegar ao objetivo dessa tal disciplina, que é ganhar o irmão, se esse irmão que falhou, que pecou, não for repreendido, não for de alguma forma colocado à prova ou não for apontado no seu pecado para que ele pudesse ser restaurado por esse embate, né, e pela igreja de modo geral. O próprio João, que é o discípulo do amor, oh, aleluia, na sua segunda carta, no versículo 10, ele diz assim, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante dessas coisas, das suas obras malignas. Olha o João, o que ele está falando. Ele está, de alguma forma, exercendo algum tipo de julgamento, chegando à conclusão de que pessoas que não defenderem aquele ensino que os apóstolos estabeleceram, que é o ensino de Jesus, eles não deveriam ser nem cumprimentados, né? Ele diz, não saúdem, não recebam em casa. Parece que João está ensinando a igreja a exercer certo tipo de juízo para definirem aqueles que são falsos e aqueles que são verdadeiros. O que dizer então do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, onde ele vai tratar de um pecado na igreja, onde um jovem estava tendo relações, né, com a sua madrasta. E ele fala no versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Versículo 2, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha só o procedimento do apóstolo Paulo para aqueles irmãos que insistem em suas práticas pecaminosas, incluindo imoralidade perversa como essa aqui. Expulsar da comunhão aquele que fez isso. E aí no versículo 5 ele diz assim, ó, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E ele continua falando, ele fala assim, ó, eu não julgo aqueles que estão fora, eu julgo aqueles que estão dentro. Que estão fora, eles já são do mundo, já são pagãos, eles não nasceram de novo, portanto, eles não estão debaixo dessa doutrina. E abrindo um parênteses aqui, eu vejo muito cristão fazendo isso, tentando implantar ou colocar doutrina sobre pessoas que não são cristãs. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, irmão, essa aí não é mensagem para eles. Quem não é nascido de novo, quem tem que se pregar para ele é Jesus Cristo crucificado. Jesus que perdoa o pecado deles, que eles precisam nascer de novo, eles precisam receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Após isso, entramos então com o processo de discipulado para, assim, a sua conduta, ele entrar nesse processo de santificação, nesse processo progressivo de imitar a Cristo. Fora isso, eles não têm que observar aquilo que nós observamos, já que eles estão mortos ainda em seus delitos e pecados. Agora, a doutrina cristã, a moral cristã, a conduta cristã é para aqueles que são nascidos de novo. E isso o apóstolo Paulo vai falar aqui no final desse capítulo. Ele diz assim, ó, no versículo 12: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Ou seja, aqueles que estão dentro, que abraçam o cristianismo, que representam Cristo de alguma forma, esses devem ser julgados. Versículo 13, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando um checkmate aqui.
Ele está falando em relação a esse jovem que está tendo relação com a sua madrasta. Ele diz o seguinte: se ele não se arrepender, se ele não confessar, se ele não abandonar essa prática, expulsem esse jovem do meio de vocês. E tudo isso que eu vim falando aqui até agora não cabe dentro desse discurso de ai, não pode julgar, quem é você? Ai, você, todo mundo é pecador, Deus conhece meu coração. Não cabe. Você vê que não faz nenhum sentido. O próprio Jesus disse para aquela mulher, a prostituta, né, de João 8, eu também não te condeno, porém, vai e não peques mais. E as pessoas esquecem disso. Elas se apegam àquela parte do eu também não te condeno e fica ali. Ou se apegam àquela parte que não tem pecado, que atira a primeira pedra, e faz desse versículo, dessa fala de Jesus, um travesseiro para ela continuar na vida pecaminosa dela, que vai levar ela para o inferno. E ainda assim achar que ela é uma cristã genuína, ou que ele é um cristão genuíno. Não é. Mas se não é isso, então o que Jesus está falando com não julgueis? Provavelmente Jesus está falando aqui de um ato condenatório, uma prática que é feita sem amor. Nesse capítulo de 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo, ele expressando a sua indignação contra esse pecado e falando as medidas que a igreja deveria tomar, a liderança deveria tomar em relação a esse jovem que está tendo relacionamento sexual com sua madrasta, ele diz o seguinte: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, mas que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o objetivo dessa disciplina não é acabar com esse jovem, denegri-lo, mas é salvá-lo, é restaurá-lo, restituí-lo à sua posição original diante de Deus. Muito provavelmente Jesus está falando aqui sobre o ato condenatório, né? A atitude de condenar, dar a sentença final que não cabe a nós. Deus é o juiz. Nós apenas cabe a nós apenas julgar e apontar o caminho correto, fazer a diferenciação entre o certo e o errado. Nunca jamais condenar e até mesmo esse julgamento fazê-lo em amor. Muito provavelmente esse ato condenatório que Jesus está falando aqui, ele é motivado por uma certa justiça própria, por um certo mérito próprio, aonde as pessoas que estão exercendo tal julgamento, eles estão julgando a partir dos seus próprios padrões, a partir dos seus próprios méritos. Lembra daquela história, daquela parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu, aonde o fariseu está orando, né? Lucas 18. Ele está orando e ele está falando: Pai, graças te dou porque eu dou meu dízimo, graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano pecador. Então muito provavelmente Jesus está se referindo a esse tipo de prática, aonde ao fazer certo tipo de juízo, ele faz com desprezo, ele faz com certo tipo de condenação, se achando melhor do que a pessoa que está sendo apontada. E isso, com certeza, a Bíblia não nos orienta, né? Jesus ele vai falar em João capítulo 7, versículo 24, ele fala assim: julgai segundo a reta justiça. A justiça de Deus, a palavra de Deus, ela é o padrão de nós analisarmos as coisas, de modo que ao comparar a nossa vida, né, ao nos comparar com esse padrão, nós também vamos nos encontrar em falha, porém buscando ainda santificação, buscando ainda cada vez mais se parecer com o Senhor Jesus. E é por isso que ao julgar, ao apontar, ao corrigir, exortar outra pessoa, nós fazemos em amor. Eu gosto de uma exposição do Martyn Lloyd-Jones, né, a respeito do texto de Mateus 7, no livro famoso dele, chama Sermão do Monte, e ele faz uma separação que ele coloca como se Jesus estivesse apontando não aquelas pessoas que criticam, porque a crítica ela é construtiva, a crítica, ela de alguma forma ela ensina, ela é didática, porém ele fala como sendo Jesus apontando para alguém que é hipercrítico. O crítico é diferente do hipercrítico. O hipercrítico ele não quer construir nada, ele não quer com a sua crítica avaliar, exortar, construir, corrigir. Na verdade é o contrário, ele quer destruir aquele que está sendo julgado, usando sempre os seus próprios méritos. Lembra da parábola do filho pródigo? Onde tem ali aqueles 2 irmãos. Lembra que o irmão mais velho chega pro pai e fala depois: pai, eu tô trabalhando, severamente aqui, eu trabalho tanto, eu não desobedeço, eu não gasto nada, agora esse seu filho aí, ele gastou tudo, ele perdeu a herança. Olha só o que o irmão mais velho faz, ele se coloca como um padrão para diminuir o seu irmão. E isso acontece muito hoje, tá, gente? Qualquer tipo de trabalho que você faça, ou eu faça, né? E nesse ministério, nesse trabalho, tenha como objetivo diminuir aquilo que o outro irmão faz, nós estamos incorrendo em um pecado. Qualquer tipo de crítica ao nosso irmão baseado na nossa desenvoltura ou na nossa produtividade, ela é de natureza pecaminosa.
Quantas vezes você já encontrou erro a alguém ou julgou alguma pessoa que está fazendo errado e na hora de apontar o certo você traz o seu próprio exemplo? Em empresa, em trabalho, acontece muito isso, aonde para você alcançar um cargo, você critica a pessoa que está naquele cargo e, por uma coincidência muito grande, você é a solução para essa crítica. Percebe? E na igreja acontece muito isso. Dentro do povo de Deus acontece muito isso. Em vez de você levar a pessoa até Cristo, para ela ser redimida, olhar para Cristo, para que ela possa imitá-lo, você critica, você destrói, e ao mesmo tempo que você faz isso, você constrói um palanque para você se mostrar, aparecendo melhor do que aquela pessoa que você mesmo derrubou. E isso é ser hipercrítico. É isso que Jesus está condenando no seu sermão. O Martin Lloyd Jones ele continua falando, né, que o hipercrítico ele procura as falhas no seu irmão. Ele procura as falhas e quando ele não as encontra, ele fica desapontado. Ele fica decepcionado. Ou ao contrário, ele procura as falhas do seu irmão e quando ele as encontra, o seu coração se enche de alegria. É disso que Jesus está falando. Às vezes ele pega um problema pequeno em relação ao seu irmão, algo que pode ser tratado sem nenhum tipo de alarde, algo que pode ser tratado em uma escala menor. Mas o hipercrítico, ele faz daquele erro uma tempestade num copo d'água. Ele aumenta a relevância daquele problema sem necessidade, a ponto de expor para as outras pessoas, ao passo que os seus próprios erros ele tenta diminuir, tornando insignificante diante das outras pessoas. Agora, como você pode saber se você é um hipercrítico ou não? O primeiro ponto é o que você sente quando as pessoas que estão perto de você estão se dando bem. Você sente inveja? Você sente algum tipo de cobiça? Algum sentimento ruim? E quando essas pessoas, elas que estão dando bem perto de você, elas erram, qual é o sentimento que vai no seu coração? Você fica feliz? Você se sente aliviado? Você fica triste? Fala assim, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Quando começa assim... Pois é. Muito provavelmente você é um hipercrítico e seu coração está cheio de amargura e de inveja. E o seu julgamento não é segundo a reta justiça, mas é baseado no seu próprio ego, na sua inveja e cobiça. Outra coisa, você expressa a sua opinião exagerada a respeito de assuntos dos quais você não tem nenhum tipo de vínculo. O assunto não tem nada a ver com você, mas você quer ali ficar mastigando aquele chiclete, esticando aquele chiclete, querendo dar sua opinião. Muito provavelmente você é um hipercrítico. Isso é atitude de pessoas hipercríticas. Outra característica de uma pessoa hipercrítica, ela julga baseado nos seus preconceitos e não nos princípios. Ou seja, o julgamento é baseado naquilo que ele já pré-estabeleceu, né, no seu preconceito, e não em princípios que ele entende que são a palavra de Deus, aquilo que Jesus vai chamar de reta justiça. Outra coisa que nós devemos observar é quando nós devemos dar a nossa opinião a respeito das coisas. Quando nós devemos exteriorizar, né, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos das coisas, né? Eu penso que exercer certo tipo de juízo crítico, nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos analisar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos presenciando. Porém, proporcionalmente inverso a isso será a nossa opinião sobre alguns fatos. Em todo o tempo julguem, porém, dê pouco a sua opinião, pois ela nem sempre vai importar. Nem sempre a sua opinião importa. Talvez se você guardar para você seja algo interessante. Você vai edificar alguém com a sua opinião? Você vai construir algo com a sua opinião? Você vai proteger alguém com a sua opinião? Quando você vê alguém caminhando em um caminho talvez diferente ou errado, você dar a sua opinião ou conselho a respeito de algo, vai proteger ou trazer luz para alguém? Caso contrário, guarde sua opinião para você. Outra coisa, qual é o sentimento que você está dando sua opinião? Qual é o sentimento que você está dando sua opinião? De desprezo? De superioridade? Ou você está fazendo isso em amor? Ou você está fazendo isso olhando para outra pessoa a ponto de o seu maior objetivo ao dar opinião é reconstruir aquela pessoa, restaurar aquela pessoa? É aquilo que está lá em Mateus 18, é ganhar o irmão de volta, é restaurar o irmão, porque esse é o objetivo da disciplina. Se não, não dê a sua opinião, guarde para você e ore ao Senhor Jesus para que Ele cure o seu coração. Então é isso, pessoal. Não julgueis, não faça nenhum tipo de juízo a respeito das coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a julgar sim, mas julgar segundo a reta justiça. 1 Coríntios, no capítulo 12, 14, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a julgar as profecias. Ou seja, julguem para vocês saberem o que é certo e o que é errado. Ou seja, exerçam juízo, porém o que a Bíblia não nos ensina
é praticar atos condenatórios. O que a Bíblia não nos ensina é julgar segundo os nossos próprios méritos. O que a Bíblia não nos ensina é sermos hipercríticos das pessoas, de modo que, ao destruí-las, nós nos colocamos como moralistas, como pessoas perfeitas ou boas, em comparação àquela que nós julgamos. E isso não é certo. Nós vamos cair no mesmo erro do irmão mais velho naquela parábola do filho pródigo. Dê pouco a sua opinião, julgue todas as coisas, mas porém, dê pouco a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Não pense que Jesus não está mandando você não julgar, não exercer juízo sobre nada. Deus abençoe você. Desde já eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhe para alguém se você achou interessante, comenta aí embaixo algo relacionado a esse vídeo e compartilha, né? Compartilha esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp aí, segue a gente no Instagram lá e se inscreva no canal, tá bom? Coloca aí o sininho também para você receber todos os vídeos nossos, tá joia? Valeu, graças e paz, fiquem com Deus.